Olá, passadas as festas pascais, retornamos com os nossos vídeos, trabalhando algumas temáticas que são importantes para nós a nível de igreja no Brasil e também a nível de igreja universal. E eu gostaria de comentar hoje um pouco sobre a questão da evolução do magistério ou do magistério que se movimenta. Se eu perguntasse para vocês, o magistério da igreja, o ensinamento da igreja, ele evolui? Uma parte com certeza diria sim, nós percebemos claramente que o magistério está em evolução. Uma outra parte me dirá não, o magistério não está em evolução, tudo o que ele sempre ensinou continua ensinando. Há uma contradição entre as duas respostas e quem dá a resposta final sobre isso com clareza é o próprio Concílio Vaticano II, quando nos fala da evolução da doutrina. Ou seja, se nós, ao longo da história, vamos compreendendo melhor a doutrina e por isso há uma evolução da doutrina, evidentemente que em correspondência há uma evolução do magistério que enuncia ou que estabelece a doutrina. Pensemos questões aqui muito até desconhecidas para nós, mas que são parte da evolução do magistério. A liberdade de consciência, ela foi condenada de maneira categórica no século XIX. Se nós pegarmos a encíclica Mirare Vos de Gregório XVI, ou então Quanta Cura de Pio IX, a liberdade de consciência ela é absolutamente condenada, e com isso a liberdade religiosa. O Concílio Vaticano II afirma exatamente o contrário, afirma que faz parte da dignidade do ser humano a sua liberdade de consciência e, portanto, a sua liberdade religiosa. Mas outras questões, pensemos, por exemplo, no matrimônio. Ainda no século XX, Pio XI, 1930, 31, não me recordo bem, quando escreve a Casti Connubii, ele vai dizer que há uma superioridade do homem em relação à mulher e que a mulher deve ser submissa ao marido, que não se encontra mais no magistério da igreja, em nenhuma carta dos papas atuais, após o concílio, isso é considerado válido. Uma evidente mudança na abordagem do magistério que às vezes passa desconhecida. Mas eu gostaria de tratar uma temática através de uma visão dos catecismos, que nos mostra claramente a evolução da doutrina, e é a questão da pena de morte. Com a ideia da pena de morte, nós vemos o como a doutrina foi evoluída e o magistério teve que evoluir junto. Se nós pegarmos os 4 catecismos que tivemos até hoje, Pio V, Pio X, João Paulo II e, não é um quarto catecismo, mas a atualização do catecismo de João Paulo II por Francisco, nós vemos com clareza a questão da evolução da doutrina e do magistério. O Catecismo Romano de Pio V, 1566, lá no número 328, diz assim: outra categoria de homicídios permitidos é aquela que é da competência dos magistrados, que tem a faculdade de condenar à morte. Essa faculdade, exercida de acordo com as normas legais, serve para reprimir os desordeiros e defender os inocentes. Ao aplicá-la, os magistrados não só não são culpados de homicídio, mas, ao contrário, obedecem de forma superior à lei divina, que proíbe matar, pois a finalidade da lei é a proteção da vida humana e a tranquilidade. Então, as decisões dos magistrados, legítimos vingadores dos crimes, visam justamente garantir a tranquilidade da vida civil através da repressão punitiva da audácia e da delinquência. Passamos agora ao Catecismo de Pio X, a reforma do Catecismo feita por Pio X, 1905, número 413. Diz assim: é lícito matar o próximo quando se está lutando em uma guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a sentença de morte sob pena de algum crime e, finalmente, quando se trata da necessária e legítima defesa da vida contra um agressor injusto. Passemos ao Catecismo de João Paulo II, 1992, número 2267. Diz assim: a doutrina tradicional da Igreja, desde que não haja a mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não exclui o recurso à pena de morte. Se for essa a única solução possível para defender eficazmente vidas humanas
de um injusto agressor. Temos que lembrar que no Catecismo de João Paulo II, nós já temos um adendo dizendo que hoje o recurso à pena de morte é praticamente inviável, porque o Estado dispõe de outros meios para deter o agressor. Mas o princípio ainda é válido. Agora olhemos como ficou a reforma feita no pontificado de Francisco, em 2018, o mesmo número 2267. Diz assim: durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa, e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo. Vejam, as reformas dos catecismos nos mostram exatamente a evolução do ensinamento magisterial da Igreja. O caso da pena de morte é um caso onde o magistério evoluiu tanto a ponto de dizer este princípio não é válido por conta da dignidade da vida humana, que é inviolável. Logo, o magistério está em constante movimento e as questões, evidentemente, estão sempre sendo revistas.